Boa noite, galera. Pessoal, estamos aqui inaugurando um espaço novo aqui, com meus amigos aqui, para a gente falar sobre racismo estrutural. Para a gente, assim, apresentar os dois, eu vou ter que pegar uma colinha aqui, porque o currículo do pessoal aqui é extenso. Opa. Mas olha, estamos aqui conosco o meu amigo Elton Rocha, nascido e criado aqui na cidade de Valinhos. Ele é um profissional autônomo com vasta experiência aí na área PET e com diversos cursos e capacitações na área de dog walker. Temos também meu amigo Pedro Luiz Estevô, que também é nascido e criado em Valinhos. Ele tem mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Ele é graduado em História, licenciatura e bacharelado pela Pontifícia Universitária de Campinas. E ele também tem graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, pela USP. Estamos aqui hoje inaugurando esse espaço aqui, mais um espaço de debate, que a gente está aqui deixando todos convidados. E o nosso tema de hoje é o racismo estrutural, tanto na questão histórica como nos desafios da atualidade. E eu não sei se vocês querem se apresentar rapidamente, falar alguma coisinha para a gente, ou já começa no bate-papo? Eu acho que você já fez as honras, né, Du? Então, acho que interessante, da minha parte, acho interessante já dar continuidade já, para não Ah, perder o fio da legal. meada. Não, tá perfeito, tá perfeito. Bom, então vamos direto para o tema. Isso aí, tá. Pedro, na sua opinião, assim, no seu embasamento técnico, nós temos hoje uma situação de racismo estrutural, nós temos uma estrutura social que leva a marca do racismo no Brasil. Como é que a gente coloca isso na história? Tanto na questão do Brasil, como mais especificamente aqui no nosso quintal, na região de Minas, aqui em Valinhos. Como é que a gente coloca essa situação aqui? Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite, Elton. Boa noite, Eduardo. Boa noite, ouvintes. Eu acho que essa questão está em voga no momento, né? Além dos casos, o debate do racismo estrutural tem perpassado televisão, né? Somente as falas do professor Silvio de Almeida têm debatido a situação, e eu acho que é uma questão bem ampla para a gente debater, não só aqui, mas na sociedade como geral, e pensar, já que você está perguntando em relação a Campinas, a Valinhos especificamente, eu acho que eu poderia contribuir para a gente iniciar essa conversa com alguns dados históricos de Valinhos. Pode ser? Perfeito. Bom, se a gente pensar a cidade de Valinhos, a cidade de Valinhos vai ser emancipada, né? Vai virar uma cidade só em 1954, né? Se a gente pensar a formação dessa cidade de Valinhos, né? No século XIX, principalmente, a gente vai ter uma cidade configurada com grandes lavouras cafeeiras, certo? Se existiam grandes lavouras cafeeiras na cidade de Valinhos, na região que hoje configura Valinhos, que tinha uma grande quantidade de mão de obra escrava que trabalhava aí, né? Trabalhava na cidade de Valinhos e na cidade de Campinas. E existem alguns dados sobre Campinas que contribuem para a gente pensar essa situação. Por exemplo, a gente ouve dizer que Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. E a gente ouve dizer também que durante o século XIX, ser mandado para Campinas era uma espécie de punição aos escravos negros do Brasil, e principalmente de São Paulo, devido à severidade que os senhores tratavam esses escravos na região. Então, esse tema controverso, existem alguns historiadores que estão rebatendo essa temática, e eu queria reforçar
essa temática, essa fama de Campinas, a partir da tese de doutorado defendida na PUC Campinas, da Alessandra Ribeiro Martins, com o título Matriz Africana em Campinas, Territórios, Memórias e Representação, onde em dado momento ela vai tentar, ela entra nessa fama de Campinas, né? Ela nos diz o seguinte, que embora Campinas tenha abolido a escravidão em 1888, né, no 13 de maio de 1888, existem vários registros de práticas de escravidão em Campinas entre 1888 e 1923. Isso quer dizer o quê? Que mesmo após a abolição da escravidão, você tinha senhores escravos na região de Campinas, lembrando, Valinhos pertencia a Campinas, né, que mantiveram a mão de obra escrava. Né? Daí, um dos suportes que dá essa fama a Campinas com essa última cidade a abolir a escravidão. O outro dado, outra fama de Campinas em relação à severidade, é comprovada por essa autora, Alessandra, né? Ela fala que existe os relatos dos chamados, ela usa o termo pretos velhos, ou seja, aquelas pessoas que ouviram dos seus avós que haviam sido escravos, os relatos de que em Campinas os senhores eram muito severos com os escravos, né? E ela reforça que existem documentos, registros na imprensa e processos que reforçam essa severidade dos senhores escravos em relação à mão de obra escrava negra em Campinas, né? E, reforçando, Valinhos fazia parte de Campinas. Então, acho que conhecer um pouco dessa história ajuda a gente a pensar essa estrutura social, política e econômica campineira e valinhense, né? Então, isso, e lembrando, né, após a abolição da escravidão, essa mão de obra escrava negra, eles não foram se tornar trabalhadores assalariados, né? Eles foram substituídos por uma mão de obra escrava branca, né, europeia, e no caso de Valinhos, uma mão de obra europeia, majoritariamente italiana, certo? Tanto que Valinhos passa a ter a fama no começo do século XX como Piccola Itália, né, a pequena Itália. Tamanha era a quantidade de italianos que existia na região correspondente ao distrito de Valinhos, então, né? E em Valinhos é um caso bem interessante, porque a gente conhece essa história desses imigrantes italianos que se deslocaram para Valinhos, né? Esse passado escravista da região de Valinhos quase não aparece nos registros históricos de Valinhos ou na história, na lembrança da história de Valinhos, né? Então, eu acho que a gente pode começar a pensar uma espécie de racismo estrutural, até na memória que a gente tem da própria cidade, né? De conhecer a história da cidade nos seus meandros, né? Então, eu acho que eu começaria a nossa conversa com essa breve reflexão sobre esse esquecimento que a gente tem, né? Sobre a história de Valinhos em específico. Eu pessoalmente tive dificuldade. Eu confesso que para fazer a live eu fui. A gente sabe a história do negro no Brasil, é um material até relativamente fácil de você encontrar. Mas eu tive dificuldade em encontrar material relacionado a Valinhos e a Campinas. Quem me passou o material mais específico foi o próprio Elton. Eu assim, no Google, na internet, eu não consegui localizar. Eu até vou deixar aqui a pergunta. O acesso à tese da Alessandra, é o nome dela, ele está disponível? Como é que funciona, Pedro? A gente conseguiria ter o acesso, alguém se interessando pelo tema? Ou tem que ir até a biblioteca? É só digital, não. Ele tem acesso digital, não, né? Isso, está digitalizado na internet. Se quiser que eu repita,
Alessandra Ribeiro Martins, título Matriz Africana em Campinas, Territórios, Memória e Representação. Legal, eu vou colocar no link, depois eu coloco o link da tese. Há um tempo atrás, eu até procurei a palestra, mas eu não achei. Eu vi uma moça falando numa das teses, ela não é o nosso tema hoje, ela estava falando de machismo e feminismo. E ela usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ela falou que além de todos os problemas, no caso que ela citou, problemas sociais e problemas do nosso dia a dia, que todo mundo enfrenta, ela e as outras mulheres tinham que enfrentar muros invisíveis, que são aqueles muros que estão postos lá na cabeça das pessoas e ninguém vê. Eu acho que eu vejo, pelo menos, que existem muitos muros invisíveis quando a gente também pensa na figura do negro, principalmente do jovem negro, que tem que se inserir no mercado de trabalho, que tem que começar uma nova vida, ele tem que provar para todo mundo a sua capacidade. Já é difícil para qualquer jovem, mas me parece que o jovem negro, quando ele quando ele se lança e no dia a dia mesmo, a figura do negro no Brasil, ele tem também essa figura dos muros invisíveis. O que você pode falar para nós, Elton, você da sua história ali e das suas dificuldades e conquistas? A gente não está aqui tirando o seu mérito, que é grande, e todo mundo tem que se esforçar. Você também vê esses muros invisíveis no seu dia a dia? Bom, boa noite. Du, muito obrigado pela oportunidade de passar essas informações, né, que realmente é um muro invisível. É um muro invisível. É um muro invisível que, como nós estamos falando da população valinhense, né, então é um muro invisível que existe. Isso já... Elton, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Sim. Tá rolando a live no Facebook? Eu mandei Tá rolando? Manda depois do link para mim, então. Inclusive, a Sandra tá lhe dando palmas aqui. Oh. É a Sandrinha do Alves. Ai, que massa! Manda depois o link, então, para mim, que eu já repasso para a galera que o pessoal quer assistir. Então, assim, retomando, né? Tem mesmo esse muro e já de início eu já quero deixar muito bem claro que tudo que será dito aqui não confundam com meritocracia. Tá? O pessoal que está ouvindo aí, os internautas, telenautas, né? Não tem nada a ver com meritocracia o assunto que vai rolar aqui, não, cara. É uma semente que foi plantada há muitos anos, sabe? E assim, gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. O Pedro, eu acho que eu já fiz nesses nossos encontros, né? Antes da pandemia, né? Mas, Dudu, gostaria de fazer uma pergunta até para quem tá assistindo. Qual que é a primeira lembrança que vocês têm dos seus avós? Assim, a primeira coisa que quando vocês lembram dos seus avós, assim, qual foi o conselho que seus avós te deram quando você era criança? Fala, pô, isso eu lembro, minha avó falou isso e tal. Vocês conseguem falar assim, de bate-pronto? Cuidado com estranhos. O conselho que a minha avó... O Pedro já deu, acho que o Pedro já deu a opinião dele, mas se ele quiser falar, interessante também. A primeira coisa que me vem à mente é isso, pelo menos. Não, dos avós eu não teria muito o que falar, que a minha avó ela já estava esclerosada quando eu me entendi por mim, então... Pode crer. Mas nada, continua aí, Otto. A minha avó, cara, ela me deu um conselho lá para os meus 5, 6 anos, quando eu corria para a rua, né? Ficava solto para a rua, correndo aí, atrás de bola. Minha avó, ela falou assim, olha, quando você vê um carro da polícia, você não corre
você, se tiver com a mão no bolso, alguma coisa assim, você não precisa levantar a mão, mas deixa a mão à vista, e se eles te pararem, você fica tranquilo e fala a verdade. Porque se você não tiver nada, não estiver fazendo nada de errado, você não vai gaguejar, você vai responder tranquilamente. Então, minha avó já dava esses conselhos para mim quando eu era criança. E quando eu fui dar por mim, assim como o Pedro citou agora, saca, eu já tinha, já tinha uma bagagem boa para poder lidar com a situação. Mas, infelizmente, na adolescência eu lidava com como se fosse um espelho, né? Eu retribuía da mesma forma que vinha para mim. Então, quando eu comecei a sofrer esse preconceito por conta do meu cabelo, por conta das roupas que eu usava, e óbvio, né, a cor da pele, aí eu retribuía com pancada, cara. Eu agredia, tanto verbalmente quanto fisicamente, né? Então, na adolescência e na vida adulta que eu comecei a tomar uma consciência de que o diálogo é a melhor forma, né, de resolver esses problemas. E a partir do diálogo que eu comecei a quebrar essa barreira invisível que a galera pintava, né? Eu falo galera porque é o seguinte, como, né, eu sou autônomo e trabalho na área dos condomínios aqui de Valinhos, eu devo trabalhar, tenho acesso a uns 80% dos condomínios da cidade, sabe? Ou é por trabalho, ou é porque eu conheço o pessoal, cara, da época de escola, né? Então, o que aconteceu com o Matheus, dá para provar que não foi um caso isolado, sabe? E foi o que a mídia transpareceu, né? Por isso que eu agradeci já de início por você ter dado essa oportunidade para um preto pobre da cidade de Valinhos comentar sobre isso, porque sinceramente, eu não vi nada, não vi nenhuma matéria ligada a esse tema, né? O comentário, a ênfase que deram foi mais para a moto que ele ganhou, ou possivelmente ganhou, não sei, do rapaz que tem um programa de TV, né? E deram muita ênfase à vaquinha que ele ganhou, né? Que ele recebeu, tal, doações. Meu, não desmerecendo, cara. Pô, se ele precisa dessa grana, pô, mete bronca, sabe? Mas deram muita ênfase a isso. E nenhuma mídia, TV, rádio, jornal, nada, não comentaram nada. Ninguém veio fazer uma entrevista, ou mesmo uma matéria, né? O racismo na cidade de Valinhos. Da forma que o Pedro comentou aí brilhantemente, né? E tem muita coisa para comentar, com certeza, para brilhantar. Então, assim, o que aconteceu com o Matheus, cara, acontece sempre, cara. Acontece todo dia. Todo dia. Se a galera tiver a oportunidade de tirar um pouquinho mais, eles vão tirar, sabe? E isso eu posso falar porque eu já estive em inúmeras situações constrangedoras, sabe? Desde piadinhas, né? Desde de piada racista, né? Como atos iguais daquele rapaz de camiseta azul, né, que fez com o Matheus, né? Então, assim, duas historinhas assim bem breves, né, para ter uma noção desse racismo estrutural que permanece, né, que vem de geração para geração. Essa é a minha visão, né? Essa é a conclusão que eu tenho disso hoje. Quando eu tinha uns 6 anos, de 6 a 7 anos, primeira infância, né? Os meus amiguinhos de rua, quando a gente ia brincar e tal, na grande maioria das vezes, o pessoal ficava na garagem e eu ficava na calçada. E quando eu tinha acesso à casa da galera, quintal, garagem e tal, eu não tinha acesso a dentro da casa. E eu lembro, né, de algumas mães
né? Não foi uma, né? Porque eu falo sempre no plural, porque foram várias vezes que eu presenciei isso, que eu ouvi, né? Tipo, ele não, Elton não. Elton aqui dentro não. Então, quando eu tinha acesso à casa da galera, era algum aniversário, né? E mesmo assim, nos aniversários eu ficava de cantinho, porque a galera tinha os amigos de escola, né, os primos e tal. Então eu ficava meio que de ladinho ali, de cantinho, e tentava entrosar com a galera. Às vezes eu fazia uma amizade diferente e tal, mas eu ficava sempre ali na minha, né? Então, isso acontecia comigo uns 6, 7 anos. E quando? E vamos um pouco avançar um pouco no tempo, né, na linha do tempo. Eu não lembro a data específica, mas assim, eu posso garantir que há uns 2 meses atrás, 2 meses antes de acontecer o caso com o Matheus, aconteceu comigo, na mesma região ali onde aconteceu, onde o rapaz de camiseta azul mora, né? Uma senhora, né, beirando lá seus 60, 50, 60 anos, ela já dava trabalho para o pessoal do condomínio, né? Não tinha um bom convívio com os moradores do condomínio. Primeiro que ela tinha um monte de cachorro e ela andava com os cães soltos no condomínio, como se o condomínio fosse dela. E eu trabalhando dentro dos condomínios, né? Muitas vezes encontrei com ela, muitas vezes eu via ela muito longe, eu desviava para não arrumar problema, mas enfim. Técnicas que eu recebi nos cursos, né? Orientações que eu recebi nos cursos, né? E teve uma vez que não teve como, cara. Eu tava andando tranquilão e ela desceu a rua assim e me pegou pelas costas, né? Então os cachorros vieram todos para cima da gente, né? Em cima de mim e dos dois cães que eu estava andando, né? E aí, eu falei, poxa, segura os seus cães, né? Pô, por favor, não é sempre a mesma coisa e tal, né? E falei tranquilamente, do mesmo tom que eu tô falando agora, né? E, e ela veio já me ofendendo, cara. Tipo, você não tem que falar nada. Você não tem que falar nada, porque nem aqui era para você estar. Aqui não é seu lugar. Você não tem que estar aqui. O que você está fazendo aqui? Esse comentário eu também já ouvi em bolsões. Em bolsões que, como eu trabalho próximo dos condomínios e tal, então quando o condomínio é bem próximo de uma avenida ou da rua tal, eu procuro sair com os cães para socializá-los melhor. E quando dá tempo, tem condições de entrar num desses bolsões, eu vou, porque é tranquilo e tal. Mas, mesmo assim, também nos bolsões acontece a mesma coisa que aconteceu nesse condomínio de alta patente. Né? A galera anda com os cães como se fosse o quintal da casa deles, sem coleira, sem nada. Se é agressivo ou não, não importa. Né? Enfim, isso é o papo, acho que mais pra frente, né? Ou para uma outra ocasião. Aí poxa, eu fiquei desconcertado, cara, quando ela falou isso. Então, justamente, sinceramente, eu não estava esperando por um comentário desse, né? E já logo em seguida, a mãe dela desceu, né? A mãe dela estava com os outros cães na coleira e ela me pediu desculpas. A mãe dela deve ter uns 80, cara, por aí. Ela, pô, desculpa, né? Eu falei, não esquenta, não tem problema, né? Não aconteceu nada com nenhum dos cães, mas eu vou aceitar a desculpa porque é a senhora que está me pedindo, porque se fosse sua filha, eu não teria palavras, sabe? E nisso ela estava lá na frente, já foi andando. Ela foi andando e me agredindo, né? Por isso que a mãe dela me pediu desculpas logo em seguida. Eu não tive condições de terminar o passeio, subi, devolvi os cães, conversei com a dona dos cães. Ela falou, essa moça ela dá muito trabalho aqui mesmo, sobe lá na administração, fala com o pessoal lá, se precisar de alguma coisa, você me liga que eu vou lá. Eu falei, beleza. Surpreendentemente, eu subi na administração e tinha duas moças, né, que trabalham lá, eu acho. E eu falei para ela, moça, eu sei que tem câmera por aqui, eu vou meio que resumir a história, né? Falei, eu sei que tem câmeras por aqui e tal, aconteceu isso e isso, eu gostaria do acesso, né, as imagens e tal. Aí ela falou, não, naquela rua não tem câmera. Pode ser que algum morador tenha câmera na frente da casa, pode ter filmado, alguma coisa assim. Mas a gente não pode ir lá perguntar para os moradores, né? Aí eu falei assim, poxa, mas
E como é que eu faço? Eu vou pedir ajuda para quem, né? Aí a moça, com um comentário machista, né? Ela falou assim, meu, essa velha, ela é louca. Ela toma remédio, ela não liga para ela não. Como se fosse uma coisa assim, né? Para ela pode ser, para as outras pessoas podem ser, né? E eu fiquei muito desconcertado, cara. Eu fui na portaria, conversei com o pessoal da portaria, né? Eu já tava indo embora, tava chorando, cara. Eu não fico nervoso, eu choro, cara. E aí fui lá conversar com eles, eles acharam um absurdo. E o dono e o rapaz da portaria, né, o responsável da portaria, comentei com ele o que aconteceu, tal, e ele foi categórico. Ele falou assim: "Meu, o que eu posso fazer? Fala para mim. O que você quer que eu faça?" Não posso fazer nada. Falei: "Não, beleza. Compreendo, mano. Tem problema. Só que assim, você não sabe lidar com a situação porque se você não tem nenhum funcionário preto aqui, cara. Eu queria ver se esse funcionário pedisse esse apoio para você, essa ajuda, eu queria ver como você ia lidar com isso, né? E ficou por aí, né? Então, assim, a desculpa que o pessoal está dando hoje por um ato de racismo, como esse rapaz de camiseta azul, o advogado ou os pais, não sei quem que foi que liberou uma imagem falando que ele tinha problemas psiquiátricos, né? Tinha esquizofrenia. Então isso já tornou uma desculpa, um discurso pronto. Da mesma forma que foi comigo. Ah, ela toma remédio, ela é louca, ela é doente, por isso que ela é racista, né? Então, para a galera, acho que é isso, né? Mas, poxa, são dois problemas, né? Se o cara é racista, se a pessoa é racista, já é um problema, né? Que tem que ser tratado, né? Tem informações, como nós estamos disponibilizando aqui e tal, né? Mas se ele é esquizofrênico e a galera tá jogando a responsabilidade do racismo para a esquizofrenia, cara, isso não cola, né? Então ele tem dois problemas, ele é racista e ele tem esquizofrenia, tem que tratar desses dois problemas, né? São sérios. Perfeito. Não, perfeito. É, você está falando uma coisa que mexe muito do seu dia a dia, mas só para a gente deixar registrado. O treinamento que você fala foi como o Dog Walker mesmo, que eles te ensinaram a lidar com esse tipo de. Não com esse tipo especificamente, porque isso aí sai totalmente, mas seria o treinamento do Dog Walker para trabalhar com outras pessoas que eventualmente interrompam o andamento, né? Uma coisa que me chamou. Exatamente, exatamente. O treinamento que eu recebi, né, no curso de Dog Walker é para saber lidar com uma situação inesperada, de algum cão avançar, alguma coisa assim, né? Mas essa calma, essa postura, essa conduta de agir, quando eu recebo um ato de racismo, né? Isso, cara, é a casca que eu recebi, que eu fui criando com a vida, cara. Saca? Como eu comentei, anteriormente eu tratava na agressão, né? Aí, conforme você vai estudando, né, meu, você vai adquirindo conhecimento sobre tudo, né, que é interessante para o seu andamento, tanto profissional quanto de vida, né, cara? Então, eu fui vendo que é mais fácil eu ter argumentos, estar aberto ao diálogo para poder resolver essas situações, né, cara? Porque eu me considero um empresário de sucesso porque eu faço eu trabalho com o que eu gosto. Eu consegui essa condição. E repito, isso não é meritocracia, não, galera. Isso é muita resistência, meu irmão, porque isso que você comentou, né, Du, que é um padrão, né, de vida, isso eu passei por isso também, né, cara? Outro detalhe, isso se chama servidão voluntária, né? Então isso Batier, Pedro, por favor, essa tese da servidão voluntária, quem que é que eu não sei pronunciar direito o nome, por favor, me ajude. Fala aí, Pedro. Etienne de La Boétie, francês. La Boétie, alright, valeu. Exatamente. Então
Essa servidão voluntária, cara, já vem de anos enfiado goela abaixo da população, sabe? Então, assim, o preto tem que servir, cara. O preto pobre tem que servir. Então, quando tem um preto que não está andando uniformizado dentro de um condomínio, causa estranheza na galera. Causa muita estranheza. Porque os pretos que a galera convive diariamente é o faxineiro, é a babá, é a cozinheira, é a diarista, né? O piscineiro, o jardineiro. Essa galera está todo dia na casa dele, dentro do condomínio, mas estão todos uniformizados. Eu não tenho uniforme até hoje. Não por desleixo, viu, galera? Porque eu queria achar um material bonito, tal, né? Que dá muito trabalho trabalhar com cachorro. Imagino. Então, essa servidão voluntária, cara, eu estive nessa servidão voluntária até meus 20 anos, sabe? Tem que trabalhar, não importa. Estudar, meu? Não, tem que trabalhar. Você quer as suas coisas? Tem que trabalhar. Isso desde cedo. Fui forjado a trabalhar desde cedo, né? Isso é normal na sociedade, né? Na década de 80, isso era muito normal. Não que hoje seja muito diferente, né? Mas naquela época, meu, vai entregar panfleto, vai, como o pessoal da família, né, me indicava, né? Vai fazer caixinha, vai entregar jornal, vai entregar leite, sabe? E eu fiquei nesse processo durante muitos anos, só que a hora que eu percebi que, cara, não dá, não dá para ser assim, eu vou fazer o que eu gosto. E eu tive a oportunidade de correr atrás, trabalhei pra caramba, sofri muito preconceito da galera falar assim, meu, o que você faz não é trabalho, daí é lazer, vai arrumar trabalho de carteira assinada, sabe? Larga a mão de ser vagabundo. E isso, tanto familiares quanto amigos. Ninguém botava fé no meu trampo, saca? E hoje eu vivo disso, né? Tenho reconhecimento, né? A galera me conhece pelo meu trabalho, pela minha postura, minha conduta. Então tudo isso foi ligando, cara, uma coisa na outra. Tenho amizades com pessoas mais velhas, sempre fui assim. Hoje tenho um prazerzaço de ter amigos como o Pedro e outros professores que também me dão um baita auxílio, né? Então eu adquiri essa conduta a partir disso, cara, né? Eu preciso dialogar com a galera para mostrar para eles que eu não sou o que eles acham que eu sou. Só por conta do meu cabelo, por conta da minha da cor da pele, da minha autonomia política, enfim, sabe? Então, a partir do momento que a galera começa a conversar comigo, que tem contato comigo, cara, já muda totalmente já o modo de tratar. Essa servidão voluntária já não cabe mais, sabe? Porque, assim, muitos me deixaram em situações constrangedoras, dando o valor do meu trabalho, sugerindo o quanto eles queriam pagar pelo meu trabalho, né? E outras coisas, né? Como eu comentei, por eu estar andando dentro do condomínio, o pessoal estranha, pô, tem um cara, como me falaram, né? Como me falaram. Tem um preto andando aqui na frente da minha casa com um celular na mão, tá filmando, tá batendo foto. O que é isso? E o rapaz da portaria falou, meu, já me conhecia de muitos anos, né? Falou, não, ele tá trabalhando, explicou pra moça e tal. Então, daí em diante, essa moça em específico, ela começou a responder o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, né? E, se não gostam de mim por algum motivo, tranquilo, respeito, cara. Mas se vier conversar comigo, cara, com certeza vai mudar o modo de pensar sobre mim, né? O que me chamou bastante atenção, indo bem, bem junto do que o Elton falou, é que o rapaz que foi ofendido, ele não era negro. Pelo menos não é o que a nossa sociedade entende por negro, né? Existe em sociedade até nos Estados Unidos que eles colocam que se você tem um negro na família, você é uma coisa assim, não vou saber detalhar agora. Mas o rapaz não era negro. Então já tem uma ideia pré-concebida que se o cara tá lá para fazer entrega, é meio que a história do desenho, né? Que
que se aprende na escola, o papai, a mamãe e a criança. Só que existem vários tipos de família. Então, parece que no desenho mental das pessoas, o negro só pode ser entregador, ele não pode ser o chefe, ele não pode ser o diretor, ele não é. Isso é muito complicado. Isso é uma ofensa, uma coisa que está incutida na cabeça das pessoas, que é muito complicado de tirar e vai muito contra a população negra. É uma dificuldade muito grande. Então, esse é um ponto importante do você ter comentado, porque, assim, voltando à servidão voluntária, né? Então, independente se é preto e pobre, ou se é um preto pobre ou um pobre, né? Então, assim, desde o século XIX, a galera ouve, né, os senhores de engenho, eles acabam impondo esse poder, né? Então, o termo criado mudo, ele é um termo racista, né? Criado mudo é aquele negro que ficava do lado do senhor de engenho que, ó, quero um café, quero não sei o quê, né? Então, o cara ia lá, buscava pianinho, né? Então, o que a galera ouve de geração para geração, o que é passado de geração para geração, essa é a minha visão, viu, galera? As crianças, elas não nascem racistas. Elas não nascem com preconceito racial, homofóbico. Elas acabam copiando o que elas ouvem os mais próximos, né? Então, condutas machistas, né, condutas homofóbicas, racistas, ela vai criando o hábito ouvindo os mais velhos, né? Isso é óbvio. Isso não tem como debater, né? É só fazer uma autocrítica, pensar no que aconteceu lá atrás, na vida de vocês, de quem está nos assistindo. Então, detalhe, né? Interessante também. É que assim, eu vou falando as coisas, eu vou tendo gatilhos na mente de várias historinhas, cara. Perfeito. O que acontece comigo, cara, em uma semana, dá para montar uma minissérie de 60 capítulos, saca? Então, é muita coisa. E aí, num condomínio, tal, tinha uma moça e uma criancinha, né? Não sei se era mãe e filha, né? Mas eu andando com um cachorro lá dentro, tal, então, de longe, o foco era o cachorro. Então, se eu ouvia a mãe brincando com a moça, né, brincando com a criancinha, au, 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 olha o au, au e tal. Foi chegando perto, cara, o foco se tornou eu, não mais o cachorro. Porque o olhar que a criança tinha para mim, cara, é um olhar de medo, sabe? Tipo, sabe? Pode ser pelo cabelo, pode ser qualquer coisa. Mas foi chegando próximo, né? Eu brincando com ela, fazendo tchau, oi, né? Não sei o quê. Aí ela não me fez nada, mas a moça, quando eu a cumprimentei, ela só fez assim. E o olhar da moça era o mesmo da criança, cara. Sabe? Era um. O que você tá fazendo aqui, sabe? E. Só que aí esse paradigma ele é quebrado, porque cara, eu tenho muitos clientes, sabe? E muitos deles eu via os filhos crescendo, sabe? Então, esse paradigma ele é quebrado, cara, quando a molecadinha vem conversar comigo, quando as pessoas estão abertas ao diálogo. Vamos deixar bem claro, né? Vamos deixar dessa forma. Porque aí a molecadinha vem conversar comigo, pergunta do cachorro, pergunta do cabelo. Cara, eu dou uma moral pra todo mundo, sabe? Qualquer um que vem trocar ideia comigo, eu vou dar uma conversa, cara. E aí as molecadinhas quebra esse medo, esse pavor, né? Legal. E aí já é uma postura dos pais vir conversar comigo, coisa e tal. Então teve muitos que eu consegui quebrar esse paradigma, né, de preconceito com o meu convívio, com a minha postura, a conduta, né, cumprimentando sempre, dando atenção, orientando, né? Só que muitos tentaram me manter nesse padrão escravocrata, sabe? Fazendo essas piadinhas cretinas, né? Com condutas, enfim.
Alguns gostaram de mim, beleza, eu respeito a opinião deles também, independente se for contrárias à minha, mas eu procuro tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Então, se me tratam mal, cara, eu tranquilo, beleza, um abraço, não trato mal, não desfaço, não agrido, nada. Eu saio fora e quem tiver aberto ao diálogo, meu, vamos aí. A própria, o que você está contando aqui para a gente já é, poxa, já mostra uma dificuldade inerente à condição de homem negro. Porque, poxa, uma coisa é você dialogar, buscar dialogar e conversar e convencer com quem está vendendo os seus serviços. Isso eu faço também. Agora, você vai ter que dialogar com o vizinho, vai ter que dialogar, porque ele não está te contratando, ele não tem nada a ver com isso, né? E como existe já uma predisposição negativa, você tem que, poxa, tem que fazer o mais. Você não basta ir lá e fazer o serviço. Você tem que fazer sempre mais do que uma outra pessoa que não fosse negra teria que fazer. Eu acho que é mais ou menos aí que está a raiz do problema, né? Uma outra coisa que eu vi ali no caso do menino, do motoboy, que o condomínio colocou uma placa depois, falando mal do racismo, falando que não compactuava com aquilo. Mas, cara, assim, não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas por que não colocar uma placa dessa ou colocar essa informação antes de acontecer? Se você sabe que existe, a gente não está aqui, o Elton trabalha nos condomínios, eu também tenho amigos, eu também trabalho com pessoas que moram. A gente não está aqui falando que só o condomínio ou só essa situação que teria o racismo. Mas por que não divulgar essa informação? Por que não colocar previamente, de repente, um manual de conduta para como é que o cara vai tratar aqueles que vão trabalhar no condomínio? O que ele pode, o que ele não pode falar. Por que não divulgar isso? Por que não usar o caso do Matheus para ajudar a todos? Por que focar só nele? Não que ele não mereça, mas tudo bem, ele ganhou uma moto, ganhou merecidamente. Por que não usar isso para você mudar a mentalidade das pessoas? Por que você não, pelo menos, tentar divulgar o problema, não de uma maneira agressiva, como muitas vezes aconteceu contra o cara, não vamos discutir se ele merece ou não, mas pensar de uma forma que não aconteça de novo, evitar que essa coisa se repita. Mesmo que você não evite totalmente, só o fato de você colocar um cartaz, você de repente dar um treinamento para o pessoal da portaria, para o pessoal da segurança, de uma forma que ele aprenda ou dialogue com ele, a maneira como ele vai abordar a pessoa que está chegando ali. Puxa, eu acho que, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que seria uma ideia muito construtiva. Vamos, rapidinho, Pedro, só para eu não perder aqui o raciocínio, antes de você dar a sua opinião também, sua fala. Mas isso também tem muito a ver com a servidão voluntária, né? Servidão voluntária nada mais é do que você bajular o mais rico e maltratar o mais pobre. E isso também está enraizado na comunidade pobre da cidade, né? Então, na maioria das vezes, o próprio trabalhador, ele oprime o trabalhador. Eu já passei por isso já, cara, sabe? De ficar esperando, meu, minutos mesmo, assim, de atrapalhar o meu horário de trabalho, porque a galera não me libera na portaria, né? E eu já tenho liberação, já tenho tudo combinado, né, com o proprietário e tal. Mas assim, eu sempre falo a mesma coisa. Meu, é o trabalho de vocês. Esquenta a cabeça, meu. Enquanto não me liberarem, cara, não tem problema. Esquenta não, né? Até a galera me conhecer, saca? A partir do momento que me conhece, aí já era, sabe? Não, o rapaz vai passear com o cachorro lá da casa X, coisa e tal, né? E, e também tem muito a ver com a autocrítica de cada um. Acho que dar um treinamento para as pessoas, isso é o mínimo, né? Que a empresa tem que passar para um funcionário, né?
Mas eu acho que isso vai muito mais da autocrítica de cada um, viu, Du? Eticamente falando, né, não vou citar nomes, nada, mas eu consegui adquirir esse respeito, essa consideração da galera. Eu não posso falar que todos são maus, né? Todos os moradores de condomínio são racistas, nazistas, fascistas, enfim, né? Tipo, igual Cazuza, né? E existe também o bom burguês, né? E eu conheço muitos e trabalho para muitos também, sabe? Então, quando eu consigo adquirir o respeito dessa galera, eles me tratam muito bem, sempre me trataram muito bem. Como eu disse, né, eu procuro ser um espelho, me trata bem, eu trato bem você e vamos nessa, né? Só que, cara, será que essa galera também trata bem a pretinha que trabalha na padaria, né? A preta, atendente do supermercado, o preto, pobre, frentista, será que eles tratam bem? Será que eles têm a mesma consideração com esses trabalhadores negros, pobres, da mesma forma que eles têm comigo? Por isso que eu estou falando dessa autocrítica, saca? Por que o Elton eu trato bem pra caramba? E o outro crioulo lá eu trato mal, sabe? Se todos estiverem abertos ao diálogo, cara, isso resolve. Porque eu falei, cara, é o reflexo as crianças têm esse reflexo dos adultos. Então, poxa, tendo uma boa conduta, né? Tranquilo, cara. Isso a gente vai fazendo com o decorrer da vida, sabe? É uma vivência, cara, experiência de vida isso. Eu li aqui a pergunta da Flávia, descolonizar. Como é que se faz para mudar a narrativa que norteia a sociedade hoje? Pedro, você acha que divulgar a cultura negra, divulgar a história do negro no Brasil, daria mais elementos para a população negra? É claro, a gente sabe que tem várias questões, não é só isso. Você acha que isso, porque a gente está vendo o exemplo aqui do Elton, um cara esclarecido, um cara que sabe argumentar e sabe o lugar de fala dele, e não se revoltou, mas também sabe o seu local, ele também não é submisso. Você acha que a divulgação da cultura negra, o ensino da história negra nas escolas pode contribuir para a gente mudar isso, para a gente dar uma retomada diferente nisso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quanto mais conversar, quanto mais debater, quanto mais diversificar o que é mesmo a nossa história diversificada enquanto cidade, país, estado, é a maneira de você, é isso que foi perguntado, de descolonizar o pensamento, né? Descolonizar a nossa história, né? Por exemplo, o Dia da Consciência Negra é uma data para a gente lembrar que é o Dia Nacional de Zumbi, né? Para a gente lembrar do que aconteceu para que nunca mais aconteça. Quanto mais você lembra daquilo que foi errado, uma nação se constitui a partir disso, né? Daquelas coisas erradas que a nação construiu e que você tem que rememorar isso. E por que essa história foi apagada? Por que não rememorar ela? Aquilo que a gente falou no começo, né? Por que a gente não sabe da história? Quem eram as nações? Quais eram as nações negras ou as indígenas, os povos nativos da terra? Quem era? Quem eram eles? O que eles faziam? Onde moravam? Onde viviam? Como se relacionavam com a terra, com a natureza? Lembrar isso é a forma de a gente descolonizar essa cultura europeia que a gente que é imbuída na nossa sociedade, né? Que é inclusive esse mito da igualdade racial no Brasil, que foi vendido pela academia, né, por mais de 50 anos, mais de 80 anos. Você pega os escritos do Abdias Nascimento da década de 70, ele já está apontando isso, né? Que o racismo, e é uma das coisas que o professor Silvio de Almeida aponta, né? O racismo ele é estrutural, por quê? O que eu estava falando? Por quê? Porque existe uma estrutura que
vendeu o Brasil como nação como uma suposta igualdade racial existente. E que cada um, devido à sua meritocracia, se desenvolver na cidade conseguiria chegar a ter sucesso na vida, né? O Silvio de Almeida aponta, né? Na saída há uma estrutura racial, né? Que não é aprendida, né? As pessoas não nascem com esse racismo, elas aprendem, como o Elton falou, na sua convivência, né? E o racismo ele é racionalizado, né? Existe uma forma de lidar socialmente que racionaliza esse racismo. O professor Silvio de Almeida pontua isso muito bem. E remete até o caso do Mateus, na desculpa do pai do racista dizendo que ele teria algum problema e tal, o professor Silvio de Almeida fala isso também, né? Que o racismo existe sempre, ou é exceção, e a exceção ela é sempre tratada como uma suposta desordem mental, ela não é racionalizada. E ao contrário, né? Ela é racionalizada, ela tem uma estrutura mental, né? E ela tem um ambiente para construir essa estrutura mental. Né? Então, eu acho que lembrar, contar desses diálogos, né? São maneiras da gente conhecer essa história e entender por que ela está aí, né? E como superá-la, né? Acho que não é à toa que os Estados Unidos estão estourando também, né? Como aqui estão estourando, estão pegando fogo lá, né? E lá tem uma coisa muito pior, né? Que lá ou não, né? Que lá o racismo é linchamento, né? Aqui você tem essa suposta igualdade racial vendida pela sociologia desde a década de 30, né? Lá você tem um racismo de linchamento mesmo. Então são duas configurações racionalizadas, né, de como que o racismo constitui uma nação, né, vamos dizer assim. E é debater elas, né? É debater cada vez mais. Então, você teve dificuldade, assim, principalmente quando jovem, em ter acesso à história do negro, à cultura, a se reconhecer mesmo nos livros e se conhecer mais. Você teve essa dificuldade? Como é que foi esse processo? Tive sim, cara. Eu fui criado no padrão, né? Eu fui criado na religião católica, apostólica romana. Então, imagina saber da história do negro do Brasil, a história dos meus antepassados. Imagina, né? Fui ter acesso com a professora Marli. Essa é Beijo, famosa. professora Marli. Ela está aqui no coração da galera, né? E tive acesso aí, né? Mas não tive continuidade, né? Não tive um acompanhamento, né? Dos meus estudos. Fui ter realmente essa compreensão, né? Na adolescência, né, cara? E o baque na minha vida foi quando assisti O Povo Brasileiro, né, cara? Do Darcy Ribeiro. Quando eu assisti e li depois, cara, falei, bom, não é bem aquilo que me ensinaram, não, né? Não é bem aquilo que falam, principalmente, né? Porque, como eu disse, né, esse preconceito ele está enraizado mesmo, né? Então, eu ouvia comentários racistas, meu, desde novinho. Só que naquela época a galera falava que era brincadeira, né? É a mesma conduta, né? A mesma postura do presidente eleito, né? O esculacha, depois para dar aquela amenizada, na brincadeirinha tal. Funciona para quem também tem esses hábitos, mas hoje em dia não cabe mais nessas brincadeiras. Mas eu tive sim, tive muita. Primeiro que eu fui desinteressado, né? Não me apresentaram nada quando criança, então eu não tinha interesse de procurar. Né? Mas quando realmente eu fui caçar informações sobre a negritude, né? Aí, por isso que eu tenho esse cabelo hoje, né? Legal, legal. Você lembrou bem
Darcy Ribeiro, sensacional. Uma lembrança. Eu ia até perguntar se você, um garoto que está tendo esse mesmo problema hoje, nós temos bastante. Embora exista uma população negra considerável na cidade, existem alguns espaços em que a gente não vê a figura do negro. A gente, de repente, tem um ou outro garoto tendo esse problema, seria, então, uma indicação, seria o Darcy Ribeiro mesmo, para ele iniciar, até se conhecer mais. Uma ótima. Nós tivemos recentemente um cidadão aqui, um vereador, que ele disse que o feriado de consciência negra não era importante. Você, no seu caminhar, você acha importante esses feriados simbólicos como maneira de se conhecer a cultura e de se divulgar a história do negro? Seria interessante que tivéssemos eventos, né, nessa data. Né? Perfeito. Trabalhos sociais que demonstrassem, né, cara, a cultura afro-brasileira, né? Ou até a cultura negra mesmo no mundo, sabe? A cultura negra no mundo inteiro é muito, cara, é vasta, é muito interessante. No entanto, que a galera que vê o meu cabelo, hoje, cara, coincidentemente, hoje, quando fui fazer meu último trabalho de dog walker, uma galerinha do condomínio, assim, tava passando, né, brancos, e perguntaram do cachorro, é óbvio, né, trocamos uma ideinha, e aí um rapaz de cabelinho padrãozinho, né, cortadinho de lado, topetinho, meu, seu cabelo é maravilhoso, cara, seu cabelo é muito da hora, não sei o quê. Então, assim, se tivesse uma data específica, né, que pudéssemos compartilhar a nossa cultura, cara, muita gente ia curtir, muita gente entende, compreender, não só entender, né? Ia compreender o porquê das nossas vestimentas, o porquê do nosso visual, né? Cabelo, afro, né? Porque, assim, quando eu era jovem, mais quando eu era moleque, um desses amigos de infância, né? Ele fez um comentário desse naipe comigo, tipo, para que consciência, né? Dia da consciência negra, se negro não tem consciência? Então, eu acho que já começa por aí, né? A conduta do vereador que teve essa intenção, né? Ele deve pensar da mesma forma. Perfeito. Você falou do cabelo, eu lembrei do Mano Brown, que em 97 ele já mandava acho que o versículo 4. Um dia um PM negro veio embaçar e disse para me pôr no meu lugar. Você acha que também tem muito essa questão do negro não poder desenvolver a sua cultura, não poder usar o cabelo que ele quer, não poder seguir a religião que ele quer, ter que se enquadrar mais ou menos no que é esperado pela população branca, pelo dominante, para ele poder ter algum tipo de acesso ao emprego, meio que ou ele se enquadra ou ele se revolta. Ele entra na estatística do cara que é revoltado ou não entra na estatística daquele cara que está sempre ali. Ainda é um pouco da estrutura que você falou, da servidão? Eu vejo que sim. Eu tenho essa impressão que sim, eu tenho essa experiência de vida, sabe? Durante muitos anos eu andava de cabeça. Assim, não durante muitos anos, mas teve uma época da minha vida que eu andei com cabelo raspado, teve uma época da minha vida que eu andei com topetinho, cabelo cortadinho, né, na lateral e tal. Porque se eu andasse em alguns lugares, eu era muito mal visto, sabe? Eu tenho cabelo liso, né? A minha raiz é lisa por conta do meu pai. Meu pai tem a pele clara, tem o cabelo muito liso, parece um sapé. E quando eu era mais novo, meu cabelo era igual. Só que começa a cachear por conta da negritude da minha mãe, né? O cabelo crespo da minha mãe. Então, quando eu tinha o cabelo comprido, cara, eu era altamente marginalizado, né? Eu não podia andar com a mão no bolso. Se eu andasse com a mão no bolso, poxa, no shopping onde eu trabalhei, eu fui perseguido por seguranças, né?
Então, tem lugares que, pelo padrão da sociedade, você tem que estar de cabeça raspada. O negro, né, não pode ter uma personalidade. Você tem que estar no padrão. Para você entrar no padrão, num emprego, né, sei lá, for bem visto num lugar público, você tem que ser como os outros, né? E de acordo com o padrão. Não é porque os outros gostam de andar com a cabeça raspada, é gosto, isso eu respeito, saca? Mas a minha visão na sociedade, cara, é que se você tiver um cabelo crespo, black power e tal, tudo será. A visão que a galera tem de você é uma visão marginal, né? E, como eu disse, e como o Pedro também reforçou, né? Com o diálogo, cara, isso só acaba, né? Essa visão, esse preconceito acaba, cara. Tendo conhecimento da cultura negra, isso acaba, cara. Esse preconceito acaba, né? Perfeito. Mas você precisa saber, né? Você precisa ter acesso à informação para saber se posicionar. Se você for lançado desse meio, você não consegue se defender se você não tiver o acesso à informação. Essa personalidade. A partir do momento que você conhece a sua cultura, conhece a sua ancestralidade, você vai ter um exemplo e vai seguir esse exemplo, né? Martin Luther King, Malcolm X, né? Vários atores, vários produtores, vários cantores, artistas, enfim, né? Sabendo da cultura, da nossa ancestralidade, cara, você vai ter um visual, né? Tanto na vestimenta, quanto no modo de falar, nos gestos, né? Isso vem muito, cara, da personalidade de cada um. Só que se você tem só uma cultura branca, onde os outdoors só tem comercial de margarina, né? Só pessoas brancas. Se você vai num consultório odontológico, tem um comercial, né? Um merchan, né? De um consultório odontológico que o dentista não é preto, não tem dentista preto, né? Então, se a sociedade impõe essa cultura branca para todos, sem exceção, quando tem um revoltado, causa estranhamento, né? E se tiver o diálogo, esse estranhamento cessa. Pedro, historicamente, essa supressão de cultura uma forma de dominação? É uma forma de a gente ver um grupo dominando o outro por meio de supressão de cultura, por meio de ocultação de cultura? Com certeza, né? O próprio conhecimento histórico foi a história dos vencedores, né? Foi a história dos vencidos, né? É que nem um exemplo, a gente costuma falar Guerra do Paraguai, né? Momento histórico do Brasil. No Paraguai eles falam Guerra do Brasil. Tudo é um ponto de vista, né? Então, ou mesmo, se a gente vamos retomar 1500, a catequese católica, jesuítica, com os povos originários aqui, você acha que eles conseguiam passar essa nova religião para os adultos, aqueles que já estavam com a cultura arraizada do seu modo de vida? Não, eles tinham que fazer o quê? Passar a direcionar para quem? Para os curumins, para as crianças. Ou seja, você tem que pegar, você tem que substituir aquela cultura que a criança teria vivendo nas suas aldeias por uma nova religião. Você estava vendo dali, né, 30, 40, 50 anos para você esquecer uma cultura e lembrar de outra. Tanto é que, se eu fazer a pergunta para nós três mesmo, a gente citar a história de 5 tribos originárias aqui do território brasileiro, a gente vai gaguejar para falar 3
e se identificar o território ainda. Isso é uma cultura que também foi esquecida, né? Se não fosse o Ailton Krenak, que agora está aí, né? O Raoni, que está aí, está internado, né? Essas figuras super importantes nas defesas dos povos indígenas, né? A gente não tem a história deles, né? A história deles é esquecida, né? E o objetivo do colonizador, voltando àquela pergunta que fizeram sobre descolonizar, né? O objetivo do colonizador é colonizar material, física e espiritualmente, subjetivamente, né? Então, a história, ao longo da história, ela é marcada por isso, né? E acho que são os debates bem mais contemporâneos que têm tido vamos dizer assim, ampliado mais o campo de reflexão e de debate entre as áreas do conhecimento para romper com isso, né? E acho que o trabalho da história é sempre esse, né? Você sempre contar aquela história que não foi contada ainda, né? Então, acho que, voltando à sua pergunta, já que eu dei esse rodeio, né, para respondê-lo, acho que sim, a história é marcada por esquecimento de culturas, mas as pessoas são mais fortes, né? Você pega a história, né, Bahia, né, principalmente, né, Rio de Janeiro, né, essas regiões que as pessoas, as populações de origem africana, né, com a religião, com a música, elas têm uma ligação fortíssima com a sua história originária africana, né? Então, a resistência é sempre anterior ao poder, diria o Foucault. Né? A resistência está aí e as pessoas estão mantendo as suas raízes, sim. Né? A diferença é isso passar, vamos dizer assim, para o estabelecimento do Estado, né? Sempre um parto, né? Tipo, para debater essas coisas dentro da grade, vamos dizer, grade curricular estatal. Né? Mas a resistência, as pessoas, né? As comunidades quilombolas estão resistindo ali os escravos fugidos que se refugiaram nos rincões do Brasil, né? Hoje o agronegócio está indo lá, né? Expulsar essas pessoas que estão lá 200, 300 anos, né? Mantendo a sua estrutura de vida ali, né? A Sandrinha, ela colocou aqui um texto também bem bacana. Ela falou que sempre sofreu, né, com a questão do cabelo e com tudo, e que até que ela descobriu que o problema não era dela, era das pessoas que tinham preconceito com ela. E nessa linha, até para dar uma ideia, uma visão otimista para quem está assistindo, e para ter uma história bacana, porque sua história é bem bacana, eu queria que você colocasse um pouco, Elton, como é que esse seu descobrimento da sua cultura te influenciou para você conseguir hoje desempenhar o seu trabalho e conseguir ter sucesso nele. Como é que é o seu trabalho hoje? Como é que isso te ajudou no seu dia a dia? Para a gente finalizar aqui com um bom exemplo. Não sei se eu sou um bom exemplo, mas assim, cara, eu fui, como eu disse, né, eu tive contatos desde criança com pessoas mais velhas, né, então essas pessoas me ajudaram bastante, né, tanto com exemplos negativos quanto com exemplos positivos. Então, o que eu sou hoje, claro que é uma evolução, sabe? É uma desconstrução diária, né? Mas hoje eu tenho essa compreensão. Mas antigamente eu só guardava no HD as coisas boas que eu via das pessoas, que as pessoas a conduta e o modo que elas agiam, né? Então eu procurava guardar isso no meu HD, e o que era ruim eu deletava, né? Então muito do que eu sou hoje eu graças a todas as pessoas que eu conheço, porque eu fui pegando um pouquinho de cada um, sabe? Eu sou muito observador, eu sou bem tímido, né?
mas nos lugares que eu não conheço, né? Mas eu sou muito observador, então a única coisa que eu pude fazer, sem ter esse acompanhamento, né, uma estrutura familiar, quero dizer bem claro também, quero deixar muito bem claro que, assim, são coisas que aconteceram na vida, lá atrás, né? Não tivemos uma estrutura, né, familiar. Mas também não foi ruim ao ponto de eu ir para o mundo do crime, né? Então, sempre conversava com meu padrinho, minha avó, né? São esses conselhos que o Pedro comentou, né? Essa história, esse áudio, né? Que o pessoal comentava, né? Antigamente, olha, acontecia assim, assim, assado, para poder prestar atenção no futuro, né? No presente e para o futuro. Então, muito do que eu sou hoje é por conta de todas as pessoas que eu conheço, né? E as pessoas mais especiais, elas já sabem quem são, né? Por isso que eu não vou citar nomes, né? Para não esquecer de alguém e também não deixar outras pessoas chateadas. E eu acabei usando essa minha conduta calma, tranquila, não submissa, mas aberta ao diálogo, eu, eu consegui transferir isso também para o meu trabalho, porque eu preciso estar calmo para trabalhar com os cães. E como muita gente comenta, né, fala assim, poxa, o seu trabalho é maravilhoso, porque você lida com bicho. É melhor lidar com bicho do que lidar com gente. Eu falo, pelo contrário, eu lido com os dois. Eu lido com o dono do cachorro e lido com o cachorro. Então, eu preciso me manter calmo, cara, porque essa negatividade o cachorro ele sente, né? E isso é uma das coisas que eu explico no meu trabalho para as pessoas, né? E essa calma, esse meu modo tranquilo de falar, às vezes eu me confundo na forma de me expressar, mas eu procuro sempre manter essa calma para dialogar e para lidar com tudo, velho, na minha vida. Eu aprendi a lidar dessa forma, né? Com essa casca, né, essa proteção natural, que infelizmente só a vida me deu mesmo, mas eu, como eu disse, eu não retribuo com agressão o que eu recebo, né? Eu procuro dialogar sempre, cara. E é dessa forma que eu consegui sobreviver a esse caos, né, mundial, né? Como o Pedro comentou, não é só aqui em Valinhos, né? Isso é em todo lugar. Só que dependendo dos lugares, o fascismo e o racismo ele é muito mais pesado, né? Eu sofri isso sim, mas cara, hoje eu aprendi a lidar com essa situação. Maravilha. Pessoal, posteriormente eu vou deixar o link depois, amanhã eu vou baixar essa nossa live e vou deixar no YouTube, mas eu agradeço todo mundo que participou e principalmente o Elton e o Pedro que se disponibilizaram a falar mais sobre o tema, eu aprendi bastante aqui, eu nem lembrava dessa obra do Darcy, pô, muito bacana mesmo e agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Não sei se querem falar alguma coisinha. A gente encerra por aqui. Pedrão, por favor. Valeu, Du, valeu, Elton. Da hora conversar com vocês sempre, né? Acho que é bom a gente jogar mais alguma coisa na rede aí, né? Que tem tanto vídeo só rolando ultimamente, mas sempre da hora conversar com vocês e esses temas tem que perpassar também esses pontos. Valeu mesmo, obrigado pessoal que assistiu, está assistindo, vai assistir depois. Valeu. Da minha parte eu também gostaria de agradecer novamente, tanto o Pedrão, por mais uma oportunidade de trocar ideia sobre história, e o Du também, cara, pela essa oportunidade aí de abrir esse espaço, cara, porque há necessidade, né, de quebrar esse tabu aí, cara, porque eu me sinto na década de 80. Hoje em dia eu me sinto na década de 80, recebendo essas agressões, saca? Mas tem gente que não tem o mesmo pensamento que eu, tem gente que pode agir de uma outra forma. Então, se tiver informações na rede, cara, e estarmos abertos ao diálogo, e eu
já me disponibilizo, se precisar aí de mais outras lives sobre o tema ou outros temas, pode contar comigo. Legal. Um abraço, pessoal. Boa noite.